na tua presença. Me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Oh Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. Nada é melhor que a tua presença em nossas vidas. Nada é melhor que o teu Espírito, nada é melhor que a tua unção, nada é melhor que a tua graça, nada é melhor que o teu favor, Pai. Nós reconhecemos a tua bondade em nossas vidas. Nós reconhecemos a tua bondade, Pai, na nossa casa. Reconhecemos a tua bondade, Pai, em tudo que temos e somos. Reconhecemos a tua presença em tudo que fazemos, Pai. O Senhor nos dirige os passos, Pai. Você tem nos abençoado em todas as coisas. Você é bom em todo o tempo, Pai. Nós reverenciamos a tua presença, reverenciamos o teu Espírito, Pai, com temor e com tremor nessa noite, Pai. Adoramos ao Senhor, que é um Deus vivo, um Deus poderoso, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Rei, Pai. Rendemos a Ti a nossa adoração, rendemos a Ti, Pai, tudo que temos e somos, rendemos a Ti, Pai, esse culto que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluia. Ei, Pai, na Tua presença a cura, na Tua presença a libertação, na Tua presença a salvação, Pai. Na Tua presença a alegria. A tristeza não suporta, ela tem que ir embora. Os problemas têm que bater em retirada, Pai. Na Tua santa presença, Pai. Ei, o cotorocedere mamás. Ei, Pai, nos rendemos a Ti. Rendemos, Pai, o nosso coração a Ti. Rendemos o nosso louvor a Ti, Pai, a nossa adoração. Ei, Pai, seja adorado, seja, Pai, magnificado, seja exaltado nessa noite, Pai. Você é digno de honra, você é digno de glória, você é digno de exaltação, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te desejamos, nós te amamos, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais da Tua palavra, Pai. Esse culto é para exaltar o Teu nome, Pai. Ei, Espírito Santo, toma conta desse culto. Tudo eu entrego nas Suas mãos, Espírito Santo. Faz conforme a Tua vontade, Pai, que os nossos corações estejam abertos, Pai, à ministração da palavra. Estejam abertos, Pai, àquilo que Você quer trazer de instrução, de ajuste. Você é o dono das nossas vidas. Você é o nosso Pai. Você é o nosso Senhor, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Rendemos o nosso coração nessa noite, Pai, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, irmãos, graças a Deus. Um dia em Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, sabe, irmãos? Hoje pela manhã eu estava orando ao Senhor sobre algumas coisas. E eu vi o tanto que Deus é bom. Eu sempre vejo, todos os dias eu vejo quanto Deus é bom. Quando a gente se rende a Ele de verdade, irmãos. Quando a gente é sincero com Ele, quando a gente tem um coração sincero com Ele, a resposta vem rápido. Amém, irmãos? Às vezes a resposta para você vai vir uma paz dentro do seu coração dizendo, ó, já foi feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria falar com vocês hoje de como ser guiado pelo Espírito. E eu meditando sobre essas coisas, irmãos, e meditando sobre o que eu ia falar nessa noite, o Senhor me trouxe uma palavra, e me trouxe algo que mexeu comigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos entrando num nível que nós estamos saindo da papa espiritual, do leite espiritual. E o Senhor vai trazer o caldo mais grosso, como se diz, né? O caldo da palavra mais grosso. Porque o desejo do papai é que a gente venha avançar, que a gente venha crescer.
não só como ministros, não só como pessoas aqui dentro da igreja, mas como filhos de Deus, para aproveitar tudo aquilo que Ele já disponibilizou para as nossas vidas. Amém, irmãos? O tema dessa noite vai ser como ser guiado pelo Espírito, mas eu queria começar com uma frase: o entrar, o estar e o permanecer. E você vai entender. Abre comigo aí em Hebreus, no capítulo 10. Vamos para a palavra. E já já você vai entender o que o Senhor quer trazer nessa noite. As manifestações do Espírito, como ser guiados pelo Espírito. Fruto do Espírito, está tudo ligado nisso, irmão, e você vai entender. Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Diga graças a Deus. Antigamente, irmão, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que levar um sangue e aspergir sobre o lugar do sacrifício para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas sabe que Jesus nos deu um novo e vivo caminho. Hoje nós temos um acesso direto ao Pai, direto à presença do Pai, pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo me trouxe esse alerta, irmãos, para a gente entender algumas coisas que é necessário a gente permanecer na presença dEle. Aí veio a frase no meu coração: o entrar, o estar e o permanecer. E eu, Pai, eu não estou entendendo. Novamente a frase: o entrar, o estar e o permanecer. E o Espírito Santo foi me trazendo o que isso quer dizer. O entrar são daquelas pessoas, irmãos, que elas vêm à igreja, elas participam dos cultos, elas participam do louvor, elas cantam, elas dançam, mas elas só entram na igreja quando elas passam por aquela porta, a vida delas volta ao normal. Parece que ela só veio aqui bater um ponto na igreja. São as pessoas que entram. O Senhor estava falando comigo a respeito de vidas, a respeito de pessoas. Amém, irmãos? O estar são aquelas pessoas que entram e que estão dentro da igreja. E são aquelas pessoas que têm um objetivo, que oram por algo em suas vidas, que desejam algo em suas vidas, que vêm orando ao Senhor, também louvam, adoram, ouvem a palavra, dançam até. Mas quando elas recebem, tem dois extremos na vida dessa pessoa que só entra. Ou ela vai receber algo de Deus e vai parar de fazer o que tem que ser feito, parar de andar com Deus, ou ela vai se frustrar pensando que não está acontecendo nada. Essas são as pessoas que entram na igreja e elas estão na igreja. Quando elas recebem algo, elas param de orar como oravam, elas param de se consagrar como se consagravam, porque elas acham que já foram abastadas. Elas já receberam de Deus aquilo que elas queriam, elas não precisam mais. E há aquelas pessoas também que elas são frustradas, porque elas não conseguem alcançar algo ainda, e elas pensam o seguinte: não está acontecendo nada, é culpa da igreja, é culpa do pastor, eu não estou vendo nada acontecer. Ela vive no extremo, e daqui a pouco também ela sai sem receber nada do Senhor. Mas o importante para Deus, irmão, é aquele que entra, aquele que está e aquele que permanece. Diga: aquele que permanece. Aquele que permanece na presença de Deus, irmãos. As músicas do louvor dessa noite não foi nada combinado, não, foi do Senhor. Eu creio que foi do Senhor, irmãos. Aí você fala assim: o que isso tem a ver, Tony, como ser guiado pelo Espírito, com as manifestações do Espírito? O que tem a ver com o fruto do Espírito? Tudo tem a ver com o Espírito, irmãos. Porque só quando nós permanecemos na presença de Deus é que nós vamos estar abastados totalmente. Independente se as coisas estão acontecendo ou não, independente do que está acontecendo dentro da igreja, independente do que está acontecendo fora da igreja, se está na minha vista ou não está, quando eu permaneço, as coisas elas acontecem. Aleluia. Eu não sei se você está pegando aí, irmãos. Se está chegando revelação para você, para mim chegou. Porque o importante para Deus, a fidelidade que Deus vê em você, não é quando você só entra na igreja e você está dançando, não, irmão.
Quando você dá um amém, um glória a Deus, um aleluia, não é só quando você entra para pedir a Deus, não. Mas independente das circunstâncias, você se mantém na presença de Deus. É quando você ora em outras línguas com entendimento. Ei, eu preciso me manter na presença, eu vou sair daqui da igreja, eu vou chegar lá na minha casa. E você que se permanece na presença do Senhor, você vai sentir aquela vontade de orar. Você vai sentir aquela vontade de orar em línguas, você não vai nem entender, mas é Deus chamando você a permanecer no lugar, a permanecer na presença dEle. Pessoas às vezes dizem assim, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo receber a direção de Deus. É porque elas estão parando em uma dessas 3 fases, irmãos. Ou ela está parando só no entrar, ou ela está parando só no estar. Ela não tem paciência, ela não consegue esperar em Deus, ela coloca algo diante do Senhor, mas ela não tem a paciência para andar na presença do Senhor, para orar, para adorar, para glorificar e esperar a resposta do Senhor. A resposta do Senhor, ela vem, irmãos, mas quando nós permanecemos. Se você ainda não consegue ouvir a voz de Deus, se você ainda não consegue receber as notas do Espírito, você precisa permanecer mais na presença dEle. Se você não recebeu a resposta de algo na sua vida ainda, você precisa permanecer mais na presença dEle. Se você não está entendendo uma situação que está na sua vida ou acontecendo com você, você precisa permanecer mais na vida dEle. É lá na presença dEle onde Ele vai guiar você, onde Ele vai falar com você, onde Ele vai te dar direções, onde Ele vai te mostrar o caminho, onde Ele vai te dar os conselhos. É assim que funciona com Deus, irmãos. Mas a gente quer que as coisas funcionem da nossa maneira, do nosso jeito, não vai acontecer. Porque sempre vai acontecer conforme o projeto de Deus, o plano de Deus. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, quanto mais na presença você não estiver no Senhor, irmãos, mais domínio próprio você vai ter, mais você vai conseguir controlar a sua língua, mais você vai querer deixar o mundo de lado e saber das coisas do Senhor. As pessoas que só estão entrando, as pessoas que só estão na igreja, elas ainda estão preocupadas com o trabalho, como vai ser o amanhã, como vai ser a coisa na vida dela, e daqui para frente como é que vai acontecer, e se eu perder o meu emprego. Ela está vivendo pela consciência dela ainda, mas quando ela está na presença, permanecendo na presença, ela descansa, irmão. Ela entende quem é o seu pai, ela entende quem ela está adorando. Nós como crentes, irmãos, precisamos entender essas coisas. Tem pessoas que estão saindo da igreja por causa disso. Porque elas estão preocupadas com as vistas. Elas estão preocupadas com aquilo que elas estão vendo. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus está preocupado com a minha fidelidade e com a sua fidelidade. E a fidelidade a Deus você demonstra quando você permanece na presença. A resposta vem quando você está lá, orando em outras línguas. Por que a gente fala tanto em orar em outras línguas? Primeiro, que é bíblico. Paulo mesmo diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ah, mas tem um porquê, irmãos. Não é só uma edificação natural, não. É para você controlar a sua língua, é para você ter domínio próprio. Se você não está tendo domínio próprio, você precisa permanecer mais na presença de Deus. Às vezes no trânsito você ainda está agitado. Você ainda está fazendo coisas que não tem que fazer. Você precisa permanecer mais na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O ambiente em que você está vai influenciar a sua vida. Você sabia disso? Esses dias eu estava olhando sobre essas coisas. Eu liguei a televisão e fui pegar a Bíblia para poder ler. Mas eu estava lendo a Bíblia e estava olhando um olho aqui e outro ali. Eu falei, ei, está errado. Eu desliguei a televisão, coloquei um fundo musical, comecei a orar em outras línguas. Revelação da palavra começou a chegar, porque eu entrei no ambiente correto. Deus não divide a glória dele com ninguém, diga graças a Deus. Amém, irmãos? Não pense você que Deus se agrada quando você está lá lendo a Bíblia e de olho na televisão. Às vezes são coisas pequenas, irmãos, mas que estão impedindo a gente de receber respostas do Senhor. Não porque o Senhor não queira dar, mas é porque o nosso coração está insensível às coisas do Espírito. E quando você desliga a televisão, irmãos, é um mar de rosas com Deus, porque a televisão hoje só tem o que não presta. A influência da televisão, do noticiário hoje é só o que não presta, é ou não é? Você pega um noticiário para você, irmão, é só morte, um matou, um morreu, o outro que esfaqueou, o outro que... É um ambiente errado para você estar, irmãos.
O ambiente correto para você estar é um ambiente do Espírito, é um ambiente da palavra. Mas aí você começa a entender sobre essas coisas. Eu falei, pai, mas essa é a tua vontade? Sim, essa é a vontade de Deus. E aí o Senhor me levou novamente a Efésios, no capítulo 5, 15 e diante. Vamos abrir em Efésios aí. Nós já vimos isso aqui em outras ministrações. E sempre o Senhor está trazendo para mim esses versículos. E tem tudo a ver com a ministração hoje. Efésios 5, capítulo 5, 5:15. 5, versículo 15. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, você tem que ter prudência para ver onde você está andando. Ver se o que você está fazendo é certo, é correto. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando a oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos da presença de Deus. Ei, cante ao Senhor, cante hinos ao Senhor, palavras espirituais, cânticos espirituais e gratidão ao Senhor. Quando você permanece na presença de Deus, o seu coração passa a ser grato, irmãos. Você deixa de ser um murmurador. Ah, mas eu sou crente, eu não sou murmurador. Às vezes é, irmão. Às vezes reclama do carro, às vezes reclama do preço da gasolina, às vezes reclama do parente que dá trabalho. Às vezes reclama do irmão que não deu atenção para ela. Tudo isso diante do Senhor é murmuração. Eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, pelo Espírito, coisas espirituais. Coisas espirituais que vão influenciar a sua vida espiritual, que vão influenciar as bênçãos do Senhor na sua vida. Vede prudentemente como é que você está andando. Vê se realmente você só está na igreja, ou se você só entrou na igreja, ou veja se você está permanecendo. Se há algo que precisa ser mudado em você, vá para a presença, fique na presença de Deus. Não procure, irmãos, erro nos outros. Apresente-se diante do Senhor. Hoje pela manhã foi uma bênção para mim, irmãos, porque eu não orei por ninguém, eu orei por mim. Eu falei, Pai, eu preciso de você. Eu preciso da presença. Eu preciso dessa mudança que só a tua presença pode me dar. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo. A unção tomou conta do meu quarto, irmãos. A unção tomou conta da minha vida. Isso mostra que essa é a vontade de Deus. E uma paz veio dentro do meu coração. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir diante do Senhor. Não tinha ninguém no meu quarto, era eu e o Senhor. Não tinha ninguém físico, era só eu e o Senhor. E eu rindo dentro do quarto. E eu me alegrando diante do Senhor. Porque você consegue se alegrar na presença de Deus, ainda que as situações estejam adversas para você. Quando você anda na presença, você vai rir das situações adversas, irmãos. Você pode receber uma nota do Espírito dizendo para você assim, olha, comece a rir. Você está com um diagnóstico médico lá dizendo para você que você está doente, e o Espírito diz para você, ó, porque você está na minha presença, comece a rir. Porque você está comigo, comece a rir porque eu estou fazendo algo em você. Ei, comece a rir porque eu estou curando você agora. Aleluia. Aleluia, aleluia. A gente não pode se acostumar com a presença. A gente tem escutado falando a respeito de temor. Você quer mais temor? Permaneça na presença. Você quer mais intimidade? Permaneça na presença. E permanecer na presença, irmãos, é você estar orando em todo o tempo, em línguas. É você estar diante do Senhor em todo o tempo. Orando no carro, orando lavando a louça, orando lá onde você estiver trabalhando, lá no teu trabalho. Você orando em línguas baixinhos, você se edificando, colocando o seu coração diante do Senhor, permanecendo na presença. Ei, os de repente de Deus vão começar a acontecer na sua vida, porque você permanece na presença. O seu ministério vai avançar porque você permanece na presença. A sua família vai ser mudada porque você permanece na presença. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. A tua presença, Pai, é a presença do nosso Pai. Aleluia. É o lugar onde a gente tem que estar, irmãos. Às vezes você fala assim, mas eu tenho que estar no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Então tá,
Ande no Espírito, esteja no Espírito. Mas você só consegue isso na presença de Deus. Porque nós vivemos no mundo, irmãos. O mundo, ele fica puxando você para coisa errada, fica puxando o teu pensamento para coisa errada. Entendeu? Ele fica puxando o diabo, fica tentando trabalhar na sua mente ali para você murmurar, para você reclamar, para você falar mal do seu chefe. Ninguém aqui fala mal do chefe, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas o diabo fica incentivando isso todos os dias. E Deus está convidando você nessa noite a você estar no lugar correto, a você estar no lugar certo, irmãos. As direções que você precisa vai ser lá na presença de Deus. Muita gente fala assim, não, quando nós estamos louvando aqui, é céu na terra. Não, mas o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui? Tende, pois, irmãos, intrepidez para o quê? Para entrar. Somos nós que entramos no Santo dos Santos. Amém, irmãos? Pelo um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos acesso ao Pai, irmãos. Eu posso chamar Deus de você sem peso nenhum na minha consciência. Eu posso chamar do meu Pai, eu posso orar ao meu Pai, eu posso estar diante do meu Pai, eu posso louvar, adorar o meu Pai. Eu tenho acesso à presença, eu tenho acesso ao meu Pai, ao trono do meu Pai, e Ele ouve as minhas orações. E às vezes os crentes estão esquecendo isso. Porque pensam o seguinte, tudo que eu preciso é só eu pedir. Não, a Bíblia fala que eu tenho que pedir. Sim, irmãos, peça, é lícito. O próprio Senhor Jesus falou de, olha, pedis e recebeis, mas não é só isso. Tem coisas que vão chegar na sua vida sem você pedir, só porque você está na presença. Só porque você entende o seu lugar. Tem coisas que vão começar a clarear lá no teu trabalho, porque você está na presença. E de repente de Deus, o teu parente chegando para você falando, Senhor, eu quero o Jesus que você tem, só porque você está na presença. Você quer a inspiração do Espírito? Permaneça na presença. Deus está convidando a gente a um lugar de temor e de tremor, irmão. Deus está convidando a gente a estar em um lugar que Ele preparou para mim e para você. Não foi para ficar escondido, não foi para ficar só uma pessoa entrando, não. Acabou isso. Nós temos a liberdade de estar nesse lugar. O Senhor Jesus diz lá em João 14, versículo 16. Se você quiser abrir para acompanhar. É bom que eu não estou vendo a hora ali não, viu? Glória a Deus. Posso seguir então, né? Não tem hora não, né? Jesus diz assim, o Senhor Jesus diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vocês sabem onde é que está o Santo dos Santos hoje, irmãos? É dentro de mim, dentro de você. Há um trono de Deus dentro do meu e do seu coração. Você não precisa falar, Deus, se aproxima de mim, eu quero estar mais perto de você, Pai. Não, Ele já habita em você. Ah, mais perto eu quero estar. Não, eu não quero estar mais perto, não. O meu Pai já está dentro de mim, a gente precisa ter essa consciência. Lá no versículo 26, no mesmo capítulo 14, João diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Tudo que Jesus ensinou, você vai encontrar no Espírito, você vai encontrar na presença. Tudo que a palavra de Deus que é viva e eficaz, quanto você estiver na presença de Deus, as dúvidas que você tiver, você vai apresentar ao seu Pai. E o Espírito Santo vai trazer resposta para você. Simplesmente porque você está na presença, porque você está no lugar certo. Em João capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus continua falando a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito, João 16, 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ei, mas para Ele me guiar a toda a verdade, eu tenho que me colocar à disposição dEle, eu tenho que estar na presença dEle, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Tem coisas que o Espírito Santo quer anunciar para você, irmãos. Tem coisa que o Espírito Santo quer revelar para você.
mas vai revelar para você quando você estiver na presença, permanecendo na presença. Aleluia. Você está recebendo algo nessa noite, irmão? Está chegando revelação para você? Você está entendendo a importância de se manter na presença? Se manter diante do Senhor, se manter com temor e com zelo diante do Senhor? Aleluia. Esse lugar vai ensinar você a ser sensível no Espírito. Vai ensinar você a não depender de homem algum, para ter discernimento se o que está acontecendo é do Espírito ou não. Quando você ver uma manifestação do Espírito na igreja, você já vai saber discernir: ei, é Deus, ei, é o Espírito de Deus. Você não vai ficar assustado, você não vai ficar com nenhum pensamento errado, porque você vai estar na presença e você vai saber reconhecer, porque aquilo ali é Espírito, você é um Espírito junto com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito junto com Ele. Diga graças a Deus. Então você sabe, é papai. Ei, isso aqui está acontecendo porque é papai. Porque você está na presença. Você vai saber discernir, irmão, o que você está ouvindo na internet ou na televisão. As pessoas que estão lá falando coisas da internet, falando que é Deus, falando das coisas de Deus. Você vai ter o discernimento, porque você está na presença de Deus. Você está recebendo a unção do Santo. O Espírito Santo está te ensinando sobre todas as coisas. Você vai olhar e vai dizer: papai está ali. Ou então você dizer: não, papai não está nisso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aqueles que creem no Senhor jamais vão ser confundidos. Aqueles que estão na presença de Deus jamais vão ser enganados, jamais vão ser confundidos. Sabe, irmãos, você foi plantado aqui porque o Espírito Santo plantou você aqui. Se eu ou você estamos aqui nessa noite recebendo essa ministração, foi a vontade de papai que a gente estivesse ouvindo essas coisas. Você consegue perceber que são ajustes, irmãos? Que às vezes nós estamos dispersos sem entender algumas coisas. Mas por que isso aqui está acontecendo? É simples. Você vai entender quando você permanecer na presença. Independente de qualquer coisa, irmão, se você recebeu ou não, se chegou a resposta ou não, se você está vendo ou não, eu vou permanecer na presença. É ali que é o meu lugar, é ali que é o meu alimento, é ali que é o meu consolo, é ali que está a minha rocha, é ali que está a resposta do meu Deus, é ali que está o meu consolo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu fui pegar o Espírito Santo trazendo para mim alguns exemplos, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você em oração nesses tempos, nesses dias. E eu, para ministrar aqui hoje, desde quando o pastor falou comigo, o Senhor me trazendo algo, o Senhor me trazendo. E aí eu fiz uma lista de coisas que o Espírito Santo foi falando comigo. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu coloquei lá no computador, coloquei aqui no computador. Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, eu vou dar exemplos de Paulo para que você entenda essa ação do permanecer em Deus, na ação do Espírito Santo, em como ser guiado pelo Espírito Santo. Todas essas coisas do Espírito estão ligadas, irmãos, ao permanecer na presença de Deus. Amém, irmãos? Você quer ser guiado pelo Espírito? Se mantenha na presença de Deus, seja paciente, confie em Deus, creia em Deus, porque vai chegar. Gálatas 1, 10 diz assim: porventura, Paulo dizendo, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aqui só foi para Paulo, amém, irmãos? Não. Isso aqui é para mim e para você mesmo. Revelações de Jesus Cristo. Quando você permanece na presença, revelações de Jesus Cristo vão chegar para você. Estratégias vão chegar para você. Respostas vão chegar para você. Às vezes no momento de você cabeça baixa, louvando a Deus. Ah, Pai, o teu nome é exaltado, o teu nome é engrandecido. Aí chega a resposta lá no seu coração, é isso aqui. E chega suavemente. E você vai perceber que é o Espírito. E você vai colocar em prática e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que vem de Deus é para dar certo. Amém, irmãos? É dessa maneira que funciona. Lá em Atos, no capítulo 9, falando ainda a respeito de Paulo. Atos 9, versículo 8. Aleluia. Você ama a palavra, irmão? Atos 9, 8 diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, diga 3 dias.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo esteve na presença de Deus ali, irmãos. 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Paulo, ele não estava morto. Paulo estava orando. Amém, irmãos? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você aprender a permanecer na presença de Deus, Deus vai falar coisas para você se preparar de coisas que podem chegar lá na frente, para você já começar a orar e nenhuma daquelas coisas chegarem na sua vida. Diga graças a Deus. Revelações do Espírito, proteções de papai. É isso, irmãos. O diabo pode armar lá na frente, mas o Senhor já vai falar com você: olha, ora, fique tranquilo porque já foi feito. Só ora, permanece na minha presença porque já foi feito. Amém, irmãos? É assim que funciona. E Paulo é o exemplo dessas coisas. Ele passou 3 dias sem comer e sem beber, e ele estava orando. E o Senhor revelou para ele que ia entrar um homem chamado Ananias pela porta, e impor as mãos sobre ele, e ele voltaria a ver. É assim que papai faz. E esse mesmo Paulo, irmãos, foi um homem que andou permanecendo na presença do Senhor. Em 1 Coríntios 14, não precisa você abrir, no versículo 18, ele diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. A oração em outras línguas é uma maneira de você permanecer no Espírito. Muita gente fala assim: para que orar em línguas? Mas isso aí já foi só ano passado, foi lá para a época dos apóstolos. Não, irmãos, isso é um mandamento para a igreja. Você pode ter como um mandamento, como um princípio que você precisa seguir. Se você quer permanecer na presença do Senhor, ore em línguas. Quantas e quantas vezes eu no meu quarto, irmãos, orando em línguas, respostas chegaram para mim. Quantas vezes eu fui edificado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, consolado pelo Senhor. Porque há momentos, irmãos, que você vai ter o baixo também. Não pense você que você vai estar sempre ali em cima, não. Pode chegar momentos para você que você está lá em cima, mas pode chegar momentos que você está lá embaixo, que você está desanimado, que você está pensando em parar. Ou só acontece comigo? Eu estou falando verdades pelo Espírito aqui, irmãos. Mas a oração em outras línguas, ela vai te levantar. Porque ela vai te colocar no lugar correto. Ela vai te colocar na presença do Senhor. É você e papai. E você começa a se alegrar, e você começa a se levantar, e você começa a se erguer. Nós tivemos um culto de oração aqui, um culto do Espírito, irmão, e Deus começou a se mover aqui, sem animosidade, irmãos. Deus começou a se mover aqui. Quando eu cheguei lá fora, eu falei: pastor, rapaz, eu estou animado, viu? Eu fui renovado nesse culto, porque nós nos colocamos na presença dele, nós deixamos ele agir. Quando você permanece na presença do Senhor, irmãos, você não se preocupa, você deixa ele agir. Você deixa na mão dele, irmãos. Você deixa na mão dele. Se você realmente está na presença de Deus, se você entende o que é a presença de Deus na sua vida, você descansa. Uma coisa engraçada que eu vi o irmão Bud falando, ele falando que ele não se preocupava, irmãos. Tinha anos que ele não se preocupava. O irmão Reagan da mesma forma. E eu fui procurar saber sobre esses grandes homens e mulheres de Deus. Kathleen Kuhlman, Smith Wigglesworth. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, saiu, né? Não é, irmãos? Billy Graham. Esses homens e mulheres, irmãos, você sabe qual era o prazer deles? Estarem diante do Senhor. Porque muita gente pensa, irmão, que é o número de horas de oração que ela tem que vai manter ela na presença de Deus. Não, irmãos. É um coração na presença. É um coração permanente na presença. Um coração permanente na presença, ele não precisa passar 15 horas orando. 2 minutos, 5 minutos de oração, está naquele ambiente, ele já está naquela presença. Amém, irmãos? E sabe que quando você vai olhar o ministério desses homens e mulheres de Deus, é um ministério de amor, é um ministério de amor, mas ministério do Espírito, ministério da palavra, ministério onde acontecem os milagres, onde os sinais e maravilhas estão acontecendo. E o Senhor me trouxe essa manhã: ei, fale para a minha igreja.
fique na minha presença, permaneça na minha presença. Os milagres vão começar a pipocar nessa igreja. Eles vão começar a acontecer nessa igreja. Permaneça, permaneça, na minha presença, permaneça na minha presença, permaneça na minha presença. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu creio. E eu creio que Deus está nos levantando, nos colocando na posição correta, no lugar correto, com o coração correto, com a motivação correta, irmãos. A nossa motivação, a motivação do nosso coração, não é a casa, não é o carro, não é nada disso não. A nossa motivação correta é glorificar o nome do Senhor. A nossa motivação correta é amar ao Senhor de todo o nosso coração, independente das circunstâncias, independente do diagnóstico, independente do algo errado que possa estar acontecendo, se manter na presença dEle. Aleluia. E eu tenho visto, irmãos, enquanto eu estou descansando no Senhor, coisas estão acontecendo. Eu aprendi isso, irmãos. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar chateado com nada. Eu coloco nas mãos do Senhor. E o Senhor traz revelação, o Senhor traz estratégia, o Senhor traz resposta. Porque isso é Deus falando com a gente. Amém, irmãos? E aí você vai aprender também a reconhecer a voz do Senhor. Você não vai ser enganado como a gente falou. Você, quando anda na presença, você vai saber quando Deus fala com você. Quando você permanece na presença. Quando você permanece no Espírito, quando você permanece em Deus, você vai reconhecer a voz do Senhor, vai falar o seu Espírito, pode vir como uma voz imperativa, pode vir como uma voz suave lá no seu Espírito falando com você, faça isso, não faça isso, faça aquilo outro. Eu, irmãos, eu estou ligado no Espírito em todo tempo. Às vezes eu entro num determinado restaurante, em determinado lugar, eu bato o olho numa pessoa, o Espírito Santo já fala comigo a respeito daquela pessoa. E eu já vou com a palavra do Espírito. É isso, isso, isso e isso. E pessoas recebem o Senhor Jesus na hora. É na hora, irmão. É na hora. É como eu falei, quando você permanece na presença, você vai receber uma direção de Deus, algo vai acontecer. Nenhuma direção de Deus para a minha vida ou para a sua vida, ela é sem sentido. Quando Deus fala comigo, com você, alguma coisa, é porque algo vai acontecer. E vai acontecer da parte de Deus. E Deus vai fazer para que você reconheça que é Ele quem faz. Não é o seu esforço, não é você, irmãos. Não é porque a gente merece ir, não, irmãos. A melhor gratidão que você pode oferecer ao papai, oferecer a Deus, irmão, é permanecendo na presença dEle. Eu quero estar na presença de quem eu amo, eu gosto de estar na presença da minha esposa, eu amo abraçar minha esposa, eu amo conversar com a minha esposa, eu amo contar os meus segredos para minha esposa, e eu amo fazer isso com meu pai, irmãos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Deus está trazendo uma onda de temor sobre a igreja no Brasil. É da onde virá o avivamento. Primeiro Deus está tratando com o temor. E o avivamento vai ser poderoso nesse lugar. Muitos serão levantados. Muitos serão ressuscitados espiritualmente. Muitos serão trazidos de volta. Muitos que passaram por aquela porta e foram embora vão voltar em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor. Uma terça-feira nós estávamos aqui orando e eu vi rios de vida por aquela porta. Rios entrando por aquela porta. Rios. Quando você permanece na presença de Deus, Ele vai te mostrar os rios, Ele vai te mostrar o futuro, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a resposta. Agora cabe a mim e você, irmãos, e a você, adentrar com intrepidez. O escritor aos Hebreus diz, olha, sejam intrépidos, vão com intrepidez, vão lá sem medo nenhum, sem receio nenhum, entre na presença do Pai, porque vocês têm acesso pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos garante todas as coisas, irmãos. É o sangue de Jesus. Por isso que você não tem que ter receio, irmão, de impor a mão sobre a cabeça de ninguém para ser curado. Não é você quem cura, é Jesus. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Eu vou impor as mãos, mas se não acontecer nada, mas se não levantar da cadeira de roda, eu vou ser envergonhado, as pessoas vão rir de mim, ainda vão me ridicularizar. Isso é um pensamento do diabo, irmão. Porque a responsabilidade não é minha, não é sua, é dele.
é dele. E ele disse: aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Jesus curou os cegos, Jesus levantou aqueles que eram coxos, os leprosos. As mesmas obras que ele fez, ele deixou para mim e para você fazer. Mas você precisa entender que você precisa permanecer na presença dele. Quando você permanece na presença do Senhor, você entende o que é se consagrar e se santificar. Você entende, irmãos? Você entende porque você quer ser como ele. Olhe para o ministério de Jesus. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Eu só falo o que eu vejo meu pai falar. Jesus era ligado ao Espírito de Deus, irmãos. Era ligado com o Pai. Ele estava ali, ele permanecia na presença do Pai. Ele orava, passava lá a madrugada orando. Quando Jesus desceu certa vez, ele já desceu com a instrução do Pai. O seguinte, olha, esse aqui, tinha muitos discípulos lá, mas escolheu 12. Ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Ele já chegou com a instrução. Você entende o que é estar na presença, irmãos? É lá que você descobre qual é a vontade do Pai, irmãos. É lá que você vai receber instrução. É lá que Deus vai falar com você para onde você tem que ir, o que você tem que falar, o concurso que você tem que fazer, o investimento que você tem que fazer. Ei, Deus vai ensinar pessoas aqui a investir. Deus vai ensinar pessoas aqui a trabalhar com investimentos, que vão enriquecer, que vão plantar as sementes corretas, por uma direção do Espírito, e não vai falhar na vida delas. O irmão Reagan certa vez falou de um irmão assim, que ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Ele não investia sem consultar o Senhor. Antes de investir em qualquer coisa, ele passava um dia, passava 2 dias, passava 3 dias, orando, buscando ao Senhor, se humilhando na presença do Senhor. Pai, compro ou não compro, faço ou não faço. E o irmão Reagan disse, irmão, que ele enriqueceu de tal forma, irmão, simplesmente por confiar no Espírito Santo, simplesmente por estar no lugar correto, no ambiente correto. Ele nunca teve prejuízo com o investimento. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu estou dizendo algo para você aqui, uma instrução do Espírito. Muitos aqui vão enriquecer por causa dos investimentos, por causa da direção do Espírito. Se você crer e se você confiar, você vai enriquecer. Eu declaro sobre você, declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, essas coisas acontecendo. Aí muitos podem dizer, não, mas aí, Tony, você acabou de falar que não é para a gente falar de dinheiro, pedir dinheiro. E quem disse para você que eu estou falando para você pedir dinheiro? Eu estou dizendo para você que você, no ambiente correto, no lugar correto, você vai receber as instruções da parte de Deus para você enriquecer. É vontade de Deus, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quem é que vai acrescentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu amo, papai. Como eu amo o Senhor Jesus. Como eu amo o seu Espírito. Como eu amo a sua palavra. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua mente ainda não compreendeu, não entendeu essas coisas. Mas em nome de Jesus eu declaro que vai chegar entendimento para você. Vai chegar entendimento para que você possa estar no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Não conte os seus problemas aos seus amigos, aos seus parentes. Ei, coloque os seus problemas em Jesus, coloque aos pés do Senhor. Ei, esteja no ambiente correto. Ei, esteja no lugar correto. Ei, confie no seu Pai. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação na sua vida. Em nome de Jesus. Pessoas aqui que estão com um diagnóstico de dores, de ossos rompidos, de cabeça, de enxaqueca, em nome de Jesus, sendo saradas e curadas quando entrarem no ambiente correto, saradas e curadas por entender essa verdade, saradas e curadas por entender, e quando ela permanece na presença, a tristeza não pode ficar, a doença não pode ficar. Deus não fez ninguém para estar acamado. Deus não fez ninguém, irmãos, para estar tendo falta na sua vida. Deus não fez você para estar endividado. Se você está endividado, tem solução em Deus. Permaneça na presença. Ah, Tony, mas eu estou ali, ainda está acontecendo alguma. Permaneça na presença.
Ah, mas eu não estou entendendo como é que vai ser. Você não precisa entender. Quem disse para você que você precisa entender? Quem disse para você que você precisa saber como? O convite de papai para essa noite, para mim e para você é o seguinte: ei, permaneça na minha presença, permaneça diante de mim, permaneça em adoração e o resto é comigo. Aleluia. Pare de olhar para o que você não tem. Agradeça pelo que você já tem. Você já ouviu isso aqui, mas há pessoas que de tempos em tempos precisam ouvir isso. Eu, graças a Deus, todos os dias eu agradeço ao meu pai, pela minha esposa, pela minha filha. Por tudo que eu passei, o Senhor me colocou elas na minha vida como suporte, irmãos. Elas que oram por mim, elas declaram sobre a minha vida. Como é bom você saber que você tem uma esposa que ora por você. Uma esposa que te ama, independente das circunstâncias. É o amor de Deus, irmãos. Quando eu estava no hospital, minha esposa estava lá do meu lado. Enquanto eu não dormia, ela não dormiu. Um dia eu peguei no sono, quando eu acordei, está minha esposa lá, em cima de um sofá pequeno, toda dobrada. Aí eu fico pensando nessas coisas, né, irmão? A gente precisa dar valor às nossas esposas. Ei, Deus está falando aqui, não sei com quem, mas Deus está falando. Valorize sua mulher, irmãos. Ela pode não saber mais que você, mas quem foi levantada para ser a sua auxiliadora foi ela. Deus colocou ela para te auxiliar. Esposas também, valorize seus maridos, orem por eles. Ei, esposas, permaneçam na presença. Quando você perceber que algo está errado dentro da sua casa, permaneça na presença. Às vezes, irmãos, não é necessário você falar nada. Irmãs, não precisa você falar nada, porque se você falar pode causar briga. Ei, vá para o Espírito, permaneça na presença, você vai receber o que você tem que fazer. E pode acontecer, irmãos, do seu marido chegar para você e falar assim: olha, vamos orar juntos, me perdoa. Já aconteceu isso lá em casa também. Ninguém é obrigado a estar bem todo dia, não. Mas quando você está na presença todos os dias, você vai estar bem todos os dias. Amém, irmãos? Eu mesmo, irmãos, não tem um dia. Pode perguntar para minha esposa que eu acordo de mau humor. Eu não sei o que é mau humor, não, irmão. Acordei, dou graças a Deus, a primeira coisa: Pai, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro porque eu acordei, irmãos. Eu me alegro porque quantas pessoas morrem dormindo, irmãos. Qual o motivo que você tem, irmãos, para reclamar ou murmurar? Há um convite do Espírito nessa noite, irmãos, para você permanecer na presença. Não seja como aquele que só entra na igreja, que participa do louvor, que até canta, dança, corre, mas quando passa por aquela porta esqueceu tudo que aconteceu aqui. Não seja como aquele que também só chega aqui para estar, até o dia que ele receber alguma coisa do Senhor e achar que não precisa depender mais do Senhor. Ou então, por não acontecer nada, ele fala assim: não está acontecendo nada, eu vou parar de orar, eu vou deixar de jejuar, eu vou deixar de fazer as coisas que eu tinha que fazer espiritualmente. Não, seja como aquele que permanece. Você está numa caminhada com Jesus Cristo, irmão. Não desvie sua atenção nem para a direita nem para a esquerda. Existe um caminho para você continuar andando em Deus. Não deixe as intempéries chegarem até você para tentar parar você em nome de Jesus. Continue andando, continue caminhando com o Senhor. A resposta é certa em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Não vou me alongar na oração. Pai querido amado, graças eu te dou por essa palavra, Pai, palavra de salvação, palavra de resposta. Obrigado, Pai, porque você conhece o nosso coração. Pai, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que a resposta chegue ao coração dela, Pai. Que nessa noite ela saia daqui com o entendimento que ela precisa estar, Pai, na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor. Ela precisa estar num ambiente correto, no melhor lugar, Pai. Possa chegando, ações que estavam erradas mudando, dívidas sendo pagas em nome de Jesus, pessoas saradas e curadas em nome de Jesus, casamentos sendo restaurados agora em nome de Jesus, filhos saindo das drogas agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu declaro respostas do teu Espírito.
A tua palavra, ela diz, a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Pai, nós temos justos aqui no nosso meio, Pai. Essas pessoas são do Senhor, pertencem a Ti, são justas, Pai, e querem fazer o que é certo diante do Senhor. Eles, quando oram, Pai, eles querem respostas do Senhor. E a partir de hoje, Pai, isso vai ser mais poderoso, isso vai ser mais forte, Pai. E em nome de Jesus, eu declaro, Pai, testemunho chegando nessa igreja, Pai, a partir desse culto. Mudanças de mentalidade, mudanças, Pai, de coração, mudanças, Pai, de posicionamento, Pai, tudo aquilo que estava errado sendo consertado agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos, podem sentar. Glória a Deus. É assim que funciona. Você foi edificado nessa noite, irmãos? Glória a Deus.